Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim. Dentro dessa nossa série de meditações sobre os personagens desconhecidos da Bíblia, especialmente do Antigo Testamento, que nós estamos procurando pegar um personagem, talvez que nunca tenhamos ouvido falar, e aplicar, tentar conhecer um pouco da sua vida e aplicar para a nossa vida, ver como que esses personagens podem nos ajudar nos dias de hoje, na nossa vida cristã. Proponho hoje que nós meditemos em um personagem que tem um nome muito conhecido. Acho que praticamente todo mundo já ouviu falar dele, mas que é, ao mesmo tempo, talvez o personagem mais desconhecido da história, mais enigmático, mais misterioso de toda a Sagrada Escritura. Estamos falando de Melquisedeque. Então, muita gente já ouviu até a expressão, que vem de um salmo, a expressão que é sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, aplicado a Cristo. Então, eu queria tentar explicar o que é isso daí, ser sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, que influência, que importância tem para a minha vida isso, como poder entender isso e explicar aos outros também que nos perguntem. Então, vamos contar um pouquinho, então, rapidamente a história dele, mas, na verdade, é uma história rápida mesmo, porque ele aparece, citado coisas que ele fez ou que ele falou, em apenas 3 versículos da Bíblia. Dos milhares e milhares de versículos que tem toda a Sagrada Escritura, só 3 falam de ações suas. Depois vai ter outras passagens que já vamos contar, de que falam sobre ele. Mas estamos no capítulo 14 do livro do Gênesis, ou seja, bem no comecinho da história de Israel, porque os primeiros 11 capítulos são histórias antigas, assim, num modo até diferente de contar, desde Adão e Eva, Noé, Arca de Noé, Torre de Babel. E a partir do capítulo 12, Deus escolhe um homem, Abraão. Na verdade, ele se chama Abrão primeiro, e fala que depois, mais para frente, Deus vai mudar o seu nome para Abraão, que significa pai de uma grande multidão. E aqui nós estamos no capítulo 14, um pouquinho depois de Deus ter escolhido Abraão. Então, ele ainda é chamado de Abrão. E fala assim, então, o capítulo 14. Quando Abrão soube que seu parente fora sequestrado, então aqui um parênteses de explicação da história. O Abrão, ele tinha saído da sua terra, da região da sua família, para ir para uma terra, vem para a terra que eu vou te mostrar, falou Deus para ele. E ele levou muito pouca gente, sua mulher Sara, e entre os parentes estava um primo seu, um cunhado, um parente próximo, que se chamava Ló. E o Ló, depois de algum desentendimento com o Abraão também, ele acabou morando em Sodoma, que depois foi destruída. Mas nós estamos numa época que é anterior até a destruição de Sodoma pelos inúmeros pecados que tinha naquela cidade. Então, fala que existia um rei, Codorlaómor, o nome dele é até difícil de falar, de pronunciar esse nome, que era rei de uma região, chamou outros reis vizinhos e falou, vamos invadir Sodoma e outras cidades ao redor. E invadiram, tomaram aquelas cidades e sequestraram Ló e a sua família. Levaram embora para a região mais lá da Síria, onde eles moravam. Então diz, quando Abraão soube, capítulo 14 do Gênesis, quando Abraão soube que seu parente fora sequestrado,
mobilizou 318 escravos nascidos em sua casa e os perseguiu até Dan. Dividiu a tropa e caiu sobre eles de noite, ele com seus escravos, derrotando-os e perseguindo-os até Roba, ao norte de Damasco. Então fez um plano de guerra, o Abraão, com esses escravos seus, e venceram aqueles 4 reis com seus exércitos, e diz que então ele recuperou todos os bens, seu parente Ló, com todos os bens dele, com as mulheres da sua família, toda a sua gente. Então foi uma grande vitória de Abraão, numa guerra contra esses 4 reis. Pois bem, aí começa a explicar, quando ele voltava para a sua terra, Abraão, depois da vitória contra Codorlaómor e os reis aliados, saiu-lhe ao encontro o rei de Sodoma no vale de Save, que significa vale do rei. Então o rei de Sodoma foi lá e recebeu Abraão agradecendo pela vitória sobre aqueles seus inimigos. Então aqui, depois dessa citação, aparece o Melquisedeque. Mas do nada, ele aparece do nada e desaparece do nada. Fala assim, Melquisedeque, rei de Salém, que não se sabe exatamente o que é rei de Salém. Salém talvez tenha uma ligação com Jerusalém. Mas fala que Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho, e como sacerdote do Deus Altíssimo, abençoou Abrão, dizendo, bendito seja Abrão pelo Deus Altíssimo, Criador do céu e da terra, bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou teus inimigos em tuas mãos. Essa é a frase da bênção do Melquisedeque. E logo a seguir fala, e Abrão entregou-lhe o dízimo de tudo, de todos os despojos de guerra, todas as coisas que ele tinha conseguido recuperar para ele, dessa vitória contra os reis, estava trazendo para sua casa, para sua terra, e um dízimo, ele entregou para esse personagem desconhecido, Melquisedeque, que depois sumiu, voltou para o nada, parece. Não se conta mais, não se fala mais nada da sua história na Sagrada Escritura. Então, vamos procurar agora, com a ajuda de Deus e com a ajuda da sua palavra, meditar um pouco nesse personagem, pedir ao Senhor, meu Jesus, me ajuda a entender um pouco melhor essa figura do Antigo Testamento e ver como que ela pode influenciar na minha vida de hoje. Como que pode melhorar a minha vida cristã a meditação sobre o Melquisedeque? Então vamos tentar entender um pouco melhor quem deve ser esse homem, esse Melquisedeque. Depois da vitória contra os 4 reis, está voltando para sua casa, Abrão, e aparece o Melquisedeque, rei de Salém, que diz assim, trouxe pão e vinho. Só essa referência a uma oferenda que fez o Melquisedeque já nos faz pensar na Santa Missa, não é? Porque é na missa que estão unidas, ainda que fosse o alimento e bebida comuns da época, pão e vinho, que todo mundo tinha. Quando se fala pão e vinho num contexto cristão, se pensa imediatamente na Santa Missa, na Sagrada Eucaristia. E unimos já esse personagem, então, a Jesus Cristo, que se oferece na missa também, em forma de pão e vinho. Como Jesus quis fazer isso na Quinta-feira Santa, antes da sua morte, ele entregou o pão e falou, isto é o meu corpo. Entregou o vinho e falou, isto é o meu sangue, que é entregue por vós, que é derramado por vós. Então, já nos faz pensar nesse personagem misterioso. Quem será ele? Por que ofereceu pão e vinho? E então, depois disso fala, e como sacerdote do Deus Altíssimo, abençoou Abraão. Essa atitude dele de abençoar Abraão não é pouca coisa, não. Porque pensa na grandeza de Abraão, para a história do mundo. Já meditamos alguma outra vez, pensamos nisso aqui, que ele deve ser dos personagens mais populares lá do céu, né? Todo mundo conhece o Abraão. Ele deu origem ao povo judeu. Então, todos os judeus do mundo, da história humana, têm Abraão como pai.
E dos judeus saíram os cristãos com Jesus Cristo. Então nós também, todos os cristãos do mundo, temos de certa forma o Abraão como pai, né? Ele é que deu início à nossa história, a história da salvação. E mais, antes de ele nascer o primeiro filho, o Isaac, ele teve um outro filho com a escrava que era o Ismael, que deu origem aos amalecitas, perdão, aos ismaelitas, que são os árabes atuais, muçulmanos. Então, em Abraão se unem cristãos, judeus e muçulmanos. Então, ainda que existam guerras e brigas e desavenças entre esses povos, no céu todo mundo vai olhar Abraão como pai, né? Temos um pai comum. E aí aparece esse Melquisedeque do nada e abençoa o Abraão. Em geral, quem abençoa tem um status superior, né? Os filhos pedem bênção para os pais. Bença pai, bença mãe, Deus te abençoe. Não é que é... E aqui é como se o Abraão falasse, bença pai. E o Melquisedeque abençoa o Abraão. Mas fala antes que ele é sacerdote do Deus Altíssimo. Isso é muito forte, porque é a primeira pessoa para quem é aplicado essa característica, esse adjetivo, essa explicação de quem é ele, né? Essa função, sacerdote. Na Bíblia, a primeira vez que se fala que alguém é sacerdote é o Melquisedeque. Porque depois o sacerdócio do povo de Israel vai surgir muito depois, né? Com Moisés, Arão. Lembra, nós falávamos em outra meditação aí sobre o Coré, que ele era dos levitas, da tribo de Levi, que é um dos filhos de Jacó. E esses daí, os levitas, é que podiam ser, alguns deles eram sacerdotes, e os outros cuidavam do templo, né, do culto ao Senhor. Mas aqui, o Melquisedeque ele é muito anterior ao Levi. O Abraão, ele é bisavô do Levi, só para ter uma ideia, né? O Abraão, depois vem Isaac, depois vem Jacó, e o Jacó é pai do Levi. E muito tempo depois dos descendentes de Levi é que vão surgir os levitas e os sacerdotes. Então esse daqui é primeiro de todos, muito antes de qualquer outro sacerdote na Bíblia. Melquisedeque, sacerdote do Deus Altíssimo, mas ele nem era do povo judeu. Oferece pão e vinho, ele abençoa Abraão, fala, bendito seja Abraão pelo Deus Altíssimo, Criador do céu e da terra. Ele sabe que Deus é o Criador do céu e da terra. E depois louva a Deus, né? Bendito seja o Deus Altíssimo que entregou teus inimigos em tuas mãos. Então ele sabe que quem venceu não foi o Abraão com os escravos dele, mas foi Deus que quis dar a vitória para Abraão. E Abraão lhe deu o dízimo de tudo. E todos depois, quando vai passar o tempo, os povos, as tribos todas de Israel davam dízimo para a tribo de Levi, porque eles não tinham rendas deles, né? Não tinham terras deles, porque eram os sacerdotes. Então, as outras tribos ajudavam e davam o dízimo para o Levi. Mas o Abraão já fez isso muitos anos antes, dando o dízimo para o Melquisedeque. Então, não é um personagem, não sei, chamativo, intrigante. Quem será esse homem? Sabem que ao longo da história da igreja, muita gente fez muitas teorias sobre quem era o Melquisedeque. Não vamos entrar aqui porque seria uma coisa super longa e não chegamos a conclusão nenhuma. Mas tem gente que dizia que era o próprio Cristo, Santo Ambrósio parece que falava isso, o próprio Cristo que apareceu, fez uma aparição antes para o Abraão. Talvez até quando fala que Abraão viu o meu dia e exultou quando Jesus fala isso. Melquisedeque podia ser uma aparição de Cristo. Outros falam, não, é o Espírito Santo que se materializou. Outros falam, era um anjo do Senhor que apareceu. Outros eram uma pessoa normal lá que falou em nome de Deus. Mas é alguém muito especial. E depois, o Salmo 110, que começa com aquela lá, oráculo do Senhor ao meu Senhor, senta-te à minha direita até que eu ponha teus inimigos como escabelo dos teus pés. E depois lá para frente vai falar, o Senhor jurou e não se arrependerá. Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Então o Davi, que veio muitos anos depois, né, uns 800 anos mais ou menos depois de Abraão, no Salmo, recordem da figura desse personagem.
Fala que estão ligados, né? As pessoas de Deus estão ligadas de uma maneira misteriosa a esse personagem do Antigo Testamento. Mas a coisa mais profunda que se fala, né, sobre Melquisedeque aparece na carta aos Hebreus, lá já no final da Bíblia, né, no final da Sagrada Escritura, do Novo Testamento, de um autor desconhecido, né, ainda que tenha muitas coisas de doutrina de São Paulo, mas a carta aos Hebreus faz uma teologia muito profunda, explicando que Jesus é sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Diz o autor da carta aos Hebreus, né, que fala, esse salmo que Davi escreveu, ele se aplica especialmente a Jesus Cristo. De Jesus Cristo é que se pode falar, ele é sacerdote, porque o sacerdote tem o poder de oferecer coisas para Deus e unir Deus com o homem, faz a união entre o povo e Deus, nosso Senhor. Isso faz o sacerdote. E Jesus é o mediador, o único mediador entre Deus e os homens. Então, ele é um sacerdote. Mas o autor da carta aos Hebreus explica que Jesus não é sacerdote levita, porque ele não vem da tribo de Levi, ele é da tribo de Judá, nosso Senhor, Jesus Cristo. Então, fala, como é que ele, sendo da tribo de Judá, pode ser sacerdote, quando os sacerdotes são só da tribo de Levi? Então, o autor da carta aos Hebreus fala, mas é que ele é segundo a ordem de Melquisedeque, não segundo a ordem de Levi, não depende de nascimento dele, não depende, ele está ligado a Deus, e esse Melquisedeque era um sacerdote de Deus direto, sem passar por Levi. Então, ele diz assim, né, capítulo 7 dessa carta, este Melquisedeque, rei de Salém, sacerdote de Deus Altíssimo, saiu ao encontro de Abraão, quando este regressava da vitória sobre os reis e o abençoou. Abraão entregou a ele o dízimo de tudo. Primeiro, seu nome significa rei de justiça. Melech é rei e Sadok é justiça. Rei de justiça. E é ele também rei de Salém, isto é, rei da paz. Sem pai, sem mãe, sem genealogia, sem início de dias nem fim da vida. Porque não se fala nada, né? Quem são os pais, como é que começou a vida dele, como é que terminou. Sem pai, sem mãe, sem genealogia, sem início de dias nem fim de vida, ele se assemelha ao Filho de Deus e permanece sacerdote para sempre. Considerai, pois, como Melquisedeque era grande. Abraão, o patriarca, lhe deu o dízimo dos despojos. Segundo a lei de Moisés, os descendentes de Levi, que se tornam sacerdotes, devem receber o dízimo do povo, isto é, dos seus irmãos, embora estes também sejam descendentes de Abraão. Melquisedeque, porém, sem figurar entre os descendentes de Levi, recebeu o dízimo de Abraão e ainda lhe deu a sua bênção, a ele que havia recebido as promessas de Deus. Então é de grande importância esse personagem. Pois aquele, mais para frente nessa carta, fala, pois aquele de quem se dizem estas coisas, Jesus Cristo, não é da tribo de Levi, mas de outra tribo, da qual nenhum membro jamais recebeu o serviço do altar, pois é evidente que nosso Senhor descende da tribo de Judá, que Moisés não menciona ao falar dos sacerdotes. Tudo isso fica mais evidente ainda quando, à semelhança de Melquisedeque, surge outro sacerdote, não segundo a regra de uma ordenação humana, mas segundo o poder de uma vida indestrutível, pois ele recebe este testemunho, tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Então, Jesus é sacerdote para sempre. É aquele que para sempre nos une com Deus Pai, que oferece um sacrifício de valor infinito na cruz, que se torna presente em cada Santa Missa, né, que se celebra. Jesus é o sumo e eterno sacerdote. E todos os padres, né, que existem na Igreja Católica, bispos, são padres, são sacerdotes em Cristo, não são levitas também, né? Eu não sou descendente de Levi, né? Os outros não tem nada a ver, nem é do sangue judeu, a grande maioria. Mas somos sacerdotes em Cristo. Pela graça da ordenação, nos unimos em Cristo. Então, se pode dizer que cada padre é, de alguma forma, sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque também. Então, está ligado a todos os sacerdotes, a todos os padres. Tem um amigo aqui, muito figura,
muito divertido, que sempre que ele me vê, fala: "Oh, tu és sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque." E alguma vez ele falou: "O que é isso daqui? Por que a gente fala assim?" Eu falei: "Não sei que fala assim, cara." Mas a ideia é essa daqui, não? Melquisedeque tem um sacerdócio eterno de Deus, que não está ligado à tribo de Levi, e assim Jesus Cristo também. E assim todos os sacerdotes, né, estão ligados a Cristo, não aos levitas. Mas podíamos dizer que todo cristão, pelo fato de ser batizado, tem um sacerdócio. Todo cristão, pelo fato de se unir a Cristo pelo batismo, está, de certa forma, ligado também ao Melquisedeque. Ele é sacerdote da própria existência, falava o São José Maria. Não é um sacerdócio ministerial, como o dos padres, mas participa desse sacerdócio de Cristo, de Melquisedeque, e leva o mundo todo para Deus. O sacerdote deve fazer isso, né? Levar o mundo para Deus, Deus ao mundo. Então, cada um de nós, né, que nós pensemos nisso: Senhor, eu tenho que levar o mundo para você. Né? Qualquer pessoa, padre ou leigo, né? Todos que fomos batizados, temos algo do sacerdócio, um sacerdócio comum, um sacerdócio real de Cristo Rei. Então, vamos pensar, né? O que o Melquisedeque, então, me ensina? 3 ideias, né? Queria que nós pensássemos. Primeiro, é que ele é um homem de Deus. Um homem que aparece do nada e some, desaparece para o nada também, mas que é um homem totalmente de Deus. Vive totalmente para Deus. E é isso que nós devíamos fazer, né? Ser, como falávamos antes, com essa expressão do nosso padre, né, de São José Maria, de ser sacerdotes da própria existência. Que toda a minha vida, todas as coisas, meus trabalhos, minha convivência com os outros, eu ofereço em sacrifício para Deus. Elevo a Deus todas as coisas, porque procuro fazer santamente tudo, cada minuto da minha existência. Então, podíamos pensar, né? Eu posso dizer que a minha vida é uma vida para Deus. Aqui diante de nosso Senhor Jesus Cristo, Jesus, posso dizer que a minha vida é para você mesmo? Você é o centro da minha existência e eu vivo a maneira desse Melquisedeque de levar tudo para você? Ou eu procuro as minhas coisas, né? Meu mundo, meus interesses? O Melquisedeque oferece pão e vinho. Então, uma das coisas nos faz pensar, falávamos na missa. Né? Também nós participamos da Santa Missa. Todos os fiéis católicos batizados participam e recebem as graças de cada Santa Missa que se celebra. Mas também o pão e o vinho, dizíamos, eles são o alimento e a bebida mais comuns da época, pelo menos. Todo mundo tinha pão, todo mundo tinha vinho. Você ia na casa de alguém para visitar e tinha pão para dividir o pão, tinha vinho que se tomava. E assim nós podíamos ver, é a normalidade da vida. Pão e vinho é a normalidade da vida. É no dia a dia. E isso é que o Melquisedeque oferece para o Abraão, oferece para Deus. Então, essa é a primeira coisa. A nossa vida do dia a dia, a nossa vida comum, a normalidade da nossa vida deve ser feito oferenda para Deus. Pão e vinho, unido à Santa Missa. Essa é a primeira consequência, né? Uma ideia de santidade na vida comum, na vida cotidiana. Depois, o Melquisedeque, ele reconhece que foi Deus quem venceu. Deus fez você vencer seus inimigos, Abraão. Não se esquece, não acha que é a força do Abraão, a capacidade organizativa do Abraão que faz vencer as guerras, mas o poder de Deus. Então, eu reconheço as obras de Deus na minha vida? Ou vejo tudo como se fosse, não sei, fruto do meu esforço, da minha organização, porque eu tenho jeito para as coisas, eu sei organizar bem, eu sei pensar, sei tirar as conclusões que tem que tirar. Reconheço que é Deus que atua na minha vida.
ou me deixo levar por uma glória pessoal, achando que eu que consigo as vitórias? Tem um outro personagem da Sagrada Escritura, que não falamos ainda, talvez tenha no futuro alguma meditação sobre ele, mas é o Gedeão, que aparece no livro dos Juízes, que ele tinha um exército, eu não me lembro agora exatamente os números, mas acho que é como se fosse 20.000 homens para uma batalha que ele tinha que enfrentar os inimigos. E Deus falou para ele: se você for assim, Israel vai vencer e vai achar que foi pela força do exército. Fala para o pessoal que pode ir embora quem quiser. Então foi embora um monte de gente. E depois Deus ainda fala: vamos fazer um outro teste com eles. E aí vamos tirar mais um monte de gente. E tira mais uma multidão. Cai mais ou menos de 20.000 para 300 homens. E aí Deus fala: agora podem lutar, porque assim com a vitória vocês vão ver que eu é que venci a guerra e não foi a força dos exércitos, do exército de vocês. E isso daqui é o que o Melquisedeque percebe já. Não foi o Abraão que venceu aquela guerra, mas foi o poder de Deus. Então essa é uma segunda lição que podíamos tirar do Melquisedeque. Quem vive como esse sacerdote que tem uma referência total a Deus, que está sempre voltado para Deus e que oferece toda a sua vida para Deus continuamente, né? Consequência do primeiro ponto, né? Que ele vive totalmente para Deus. Então a segunda consequência é que ele reconhece então que é Deus que vence. É o poder de Deus e não o nosso esforço pessoal. Deus conta às vezes com o nosso esforço, com o nosso empenho, mas a graça da vitória é de Deus. E depois uma terceira ideia que podíamos pensar é que ele se relaciona com Abraão, que é do povo judeu, e Abraão se relaciona com ele, que não é do povo judeu, e os dois percebem, entram em sintonia num olhar praticamente, e falam: os dois trabalham para Deus. Mesmo que sejam de povos diferentes, que nunca tenham se visto, né? Povos desconhecidos, sabem que louvam o mesmo Deus. E então, essa sintonia que eles têm podia nos fazer pensar, né, em ter uma mentalidade um pouco mais universal. Não no sentido de que dá na mesma tudo, qualquer religião, né, todo mundo se dá bem, mas que cabem dentro dos planos de Deus e dentro do amor a Deus e do culto a Deus, pessoas muito diferentes. Que eu não quero que as pessoas sejam do mesmo jeito, que todos pensem da mesma maneira, que todos atuem da mesma maneira. Cabem dentro de Deus, do plano de Deus e do louvor a Deus, gente de uma infinidade de maneiras diferentes. Quantas divisões existem atualmente na sociedade? Quantas brigas? E parece que cada vez mais a gente vê nas redes sociais, na mídia, um contínuo dividir das pessoas. Esse é preto, esse é branco. Esse é gordo, esse é magro. Esse é daqui da terra, nossa, esse daqui é estrangeiro. Esse é homem, esse é mulher. Esse é dessa religião, esse é daquela outra religião. E, sabe, parece que uma divisão contínua e muita gente parece que quer ver todo mundo dividido. E quem instaura, quem vai insuflando a divisão é o demônio. Até a própria palavra diabolos, já falamos isso outras vezes, diabo significa aquele que divide, que separa. E Cristo une. Esse homem Melquisedeque, que era uma imagem de Cristo, uniu. Ofereceu os seus dons, o pão e vinho, para o Abraão. O Abraão reconheceu nesse homem um sacerdote do Deus Altíssimo e deu o dízimo de tudo que ele tinha. Se nós olhássemos para Melquisedeque e, sobretudo, olhássemos para Cristo, que na cruz estende os braços para pessoas de todas as raças, de todas as nações, de todas as línguas, isso não deveria ampliar meus horizontes? Não deveria me fazer ser mais compreensivo com os outros? Amar os modos de ser, mesmo dentro da igreja. Tem modos de prestar culto a Deus muito diferentes, tendências totalmente diferentes, mas todos estão querendo louvar o mesmo Deus.
Então, olhar para o Melquisedeque deve me levar também a me unir mais com as outras pessoas, ter uma visão um pouco mais universal. Ele não era só da tribo de Levi. O sacerdócio de Israel é bom, importante para a sua época, mas é só daquela tribo, só Levi. O Melquisedeque é do universo inteiro, sacerdote do Deus Altíssimo. E isso deveríamos tentar ser cada um de nós, com a graça do batismo que nós recebemos. Então essas ficam as 3 ideias, para que nós pensemos. Melquisedeque vive totalmente para Deus, isso seria bom que nós conseguíssemos. Ele reconhece que é Deus que faz todas as coisas e concede as vitórias, e ele tem uma relação de amor universal com todos os povos. Vamos pedir isso ao Senhor, vamos pedir isso através da intercessão de Nossa Senhora, que é mãe de todas as pessoas. Que nós vivamos sempre unidos a Deus e assim unidos a todas as pessoas do mundo. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nesta meditação. Peço-te ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim.